Boa noite a todos. É com grande entusiasmo que nós da Terra Pharma e Flame Health damos as boas-vindas a cada um de vocês nesta aula online. Hoje temos a honra de receber Ana Lúcia Sinise e Ivan Rogério Antunes, que gentilmente aceitaram compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. Ana Lúcia é assessora técnica da TR Pharma, graduada em enfermagem na Unicid e especialista em dermatologia pela Unifesp. É também coordenadora adjunta da pós-graduação de enfermagem em estomaterapia da Faculdade Kleber Leite, desde 2019. Ivan é assessor técnico de vendas da Cirúrgica União, graduado em enfermagem pela PUC e especialista em geriatria e estomaterapia pela Unicamp. Ambos trazem consigo uma vasta bagagem de conhecimento. Temos a certeza de que essa aula será uma experiência enriquecedora para todos. Bom, e não se preocupe em capturar as telas dessa apresentação, pois nós enviaremos o documento em PDF para o e-mail de vocês. Muito obrigado e uma boa aula. Então, vamos lá. Obrigado pela apresentação. O Maurício fez uma apresentação super boa aí pelo vídeo. Então, sou Ivan, sou enfermeiro, estomaterapeuta e hoje estou trabalhando na Cirúrgica União como assessor técnico e trabalhando com feridas. E uma das etiologias é a radiodermatite, que a gente trabalha hoje com um produto que a gente vai falar sobre ele durante a apresentação. Tá bom? Só para a gente introduzir a fala aí, eu sei que a gente está num grupo grande de pessoas que são especialistas no assunto, né? O convite foi aí direcionado para uma linha de pessoas que trabalham já com radioterapia, então a gente só vou fazer uma passagem aqui na nossa apresentação. Então, radiodermatite, então, todo mundo trabalha com ela, é uma modalidade extremamente importante para o tratamento do câncer e, junto com outras terapias, os pacientes são submetidos a ela, assim, 80% dos tumores aí tem indicação de ser submetido à radioterapia, e apesar das novas tecnologias para radiação ionizante, muitos pacientes ainda estão desenvolvendo e estão aí associado à severidade das reações cutâneas, que são as dermatites associadas à radioterapia. Ainda mais, né, esquemas como quimioterapia associada à radioterapia, doses progressivas e maiores de radioterapia e os fracionamentos alterados faz com que a toxicidade cutânea continue a ser um problema ainda para o tratamento e, muitas vezes, para a continuidade do tratamento. Alguns pacientes precisam ter o seu tratamento interrompido decorrente da severidade desse evento pela radioterapia. Então, pelo conceito, né, radiodermatite ou radiodermite, mais à frente eu vou colocar o descritivo lá, o correto para nós aqui na língua portuguesa, radiodermatite, pode ser chamada também, vocês vão encontrar na literatura aí, dermatite por radiação, reações cutâneas induzidas por radiação, lesões por radiação. Ela é um efeito significativo, um efeito colateral significativo da radiação fornecida durante o tratamento para o câncer. Pode aparecer de forma aguda e de forma tardia. Aguda, quando esses eventos aí que surgem na pele, essas reações surgem na pele até 90 dias após o primeiro dia, após o início do tratamento, e as tardias podem surgir meses, até ano depois do término do tratamento. Daí a importância da gente ter uma continuidade aí do acompanhamento desses pacientes, mesmo após o término do seu tratamento com a radioterapia. Vários fatores de riscos associados ao surgimento dela influenciam direto na sua duração, intensidade e na gravidade das radiodermatites, né? Fatores intrínsecos e extrínsecos estão envolvidos aí, desde características do próprio paciente, né? O paciente, estado nutricional, idade, pacientes tabagistas, a gente sabe o quanto esses pacientes desenvolvem, a pele fica muito mais frágil,
pacientes diabéticos, pacientes com HIV, características do tratamento, né? Dose, energia, volume do tratamento, utilização de eletrodos, presença de equipamentos que induzem albolos, superficialização da energia, várias coisas relacionadas ao tratamento podem evoluir para o surgimento da radiodermatite e características da própria doença, né? Estadio dela, localização. A gente sempre fala que a cabeça e pescoço, mama e pelve são regiões que têm muitas dobras, muitas pregas, cicatrizes, tendem a ter um surgimento e uma incidência maior de radiodermatite. Quais as reações, então, que podem surgir? Quais as reações na pele que podem surgir durante o tratamento com a radiodermatite? Eritema, escamação úmida e seca ou seca, né? Eventualmente, ulcerações. A gente vai ver a classificação aí do grupo de tratamento, qual a classificação que mais se usa. A ulceração está lá no último estágio, então a gente precisa tratar ela de forma diferente do que a gente vai falar com nossa sugestão de terapêutica agora. Pode causar dor, coceira, reações na pele por radiação, pode prejudicar a qualidade de vida do paciente, como sempre ele já está num estado de saúde e num estado emocional extremamente comprometido, né? Ainda surgir uma lesão na pele, essa qualidade de vida vai lá embaixo e ainda levar ao interrompimento do tratamento, que é tudo que a gente não quer, tudo que a gente, profissional da saúde, não quer e o paciente também não deseja, né? Ele deseja que o seu tratamento tenha a melhor condução que ele possa ter. Em relação ao grupo de tratamento de oncologia e radioterapia, que é o que mais se usa na classificação, né? Desde 0 até o 3. Então, o 0 é quando o paciente, né, não desenvolve nenhuma mudança visível na pele, então está lá 0 de classificação. 1, quando tem já um surgimento de um eritema opaco, fraquinho, leve, a pele um pouco mais tensionada, pode estar com presença de coceira ou não. Já no 2, o paciente já tem eritemas mais brilhantes, descamação seca, o paciente já queixa bastante de dor, de queimação, coceira, a pele mais enrijecida, ele sente que a pele está mais grudada, tensionada na região. No 2B, já tem surgimento de descamação irregular, úmida, exudatos amarelo ou verde, dependendo se tem associação de infecção junto ou não, e bastante dor e edema. E no 3, do 2B para 3, já é o que a gente espera que nunca aconteça, que o paciente ali no 2B já tem muitos dos pacientes já têm o seu tratamento interrompido. No 3, então, descamação convergente úmida, exudato amarelo verde, edema, dor e a ulceração que a gente precisa tratar ela. O que a gente está falando, então, hoje é de uma proposta para a gente intervir mais aqui, de 0 a 2A, para a gente ter uma qualidade de pele que garanta que esse paciente continue com o seu tratamento sem interrupção e sem significativas complicações na sua qualidade de vida e de tratamento. Então, aqui, do 0 a 2, é aqui que a gente vai utilizar mais o Flemectib, que a gente vai falar sobre ele mais à frente. Tá bom? Ainda nas reações cutâneas, né, depende muito de muitos fatores. A dose, qual a área da pele que foi irradiada, sensibilidade individual de cada paciente. A gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa reage diferente pela mesma forma de tratamento, idade, nutrição, saúde geral do paciente. A gente estava até conversando, essa semana a gente falou bastante sobre essa apresentação, a gente estava falando de
quando conversa com pessoas que trabalham em unidades de grandes centros de hospitais privados de alta tecnologia e que a população que é assistida é uma população já financeiramente bem estruturada e intelectualmente, socialmente mais estruturada, já chega para vocês hidratado, bem cuidado em relação à saúde, muitas vezes o tumor numa fase inicial e em outros grupos de tratamento, o paciente até chegar em vocês para o tratamento, ele já passou por tanta gente ou ficou em alguma fila e ele já chega num estado geral de saúde muito mais alterado, já desnutrido, pacientes com lesões de cabeça e pescoço, que ele não consegue se alimentar, e aí ele já está numa saúde bem debilitada, daí o surgimento das dermatites são mais severas e mais visíveis para a gente. Algumas áreas são mais sensíveis, como pescoço, orelha, mama, axila, virilha, pele ao redor das partes íntimas e articulações também são mais susceptíveis ao surgimento da radiodermatite. Tá bom? Quando a gente vai na literatura internacional, a gente sabe que quando coloca ali no descritivo, no PubMed uma base de dados só, coloca ele radiodermatite, se fala muito, só nessa pesquisa rápida aqui, 2.810 resultados falando sobre radiodermatite. Então, tem muita publicação e muita coisa descrita, porém, muito relato de caso, muito pesquisas com um N pequeno. E aí eu trouxe só o DESC aqui para confirmar que radiodermatite é o que se tem em descritor. Mesmo nas buscas de dados internacionais, aí sempre mostra que a incidência da radiodermatite ela é bastante expressiva e ela vem sendo descrita muito. No mundo inteiro se fala sobre radiodermatite e aí é extremamente importante a gente falar bastante sobre ela, né? E para a gente aqui no nosso país, né? O que a gente tem? Qual que é a relevância desse problema? O que a gente tem aqui por que a gente precisa trabalhar muito para ele, né? Alguns estudos que a gente tem na nossa busca e que a gente sempre que fala com alguém sobre radiodermatite, todo mundo conhece os estudos, né? Esse estudo é um estudo de Brasília, escrito e publicado na escola da USP, ele conclui que, eu coloquei em destaque aqui em vermelho, né, ele conclui aqui que 100% dos pacientes de cabeça e pescoço desenvolveram algum grau de radiodermatite, 98% dos pacientes com câncer de mama, 48% na região pélvica, então é um número alto, e eles sempre reiteram a necessidade de criação e uniformização de protocolos, com isso, pensando sempre na prevenção. Todos os estudos que a gente falam bastante sobre prevenção. E ter um protocolo uniformizado, onde o profissional consiga buscar evidências da melhor maneira possível para ele oferecer para o seu paciente, é sempre melhor. Tá? Esse outro estudo aqui da Escola de Santander, uma escola de medicina, então, mas assim, aqui a gente já vê que não só a enfermagem fala, mas a preocupação é multiprofissional, né? O pessoal aqui é um grupo da Faculdade de Medicina, mestrandos e residentes em dermatologia. Também conclui que a prevenção é sempre o melhor, o melhor trabalho, e eles trabalharam aqui só com gel de calêndula, e eles falam bastante da importância de se inscrever mais e ter um tratamento multiprofissional é extremamente importante, e aí falando da prevenção para que o paciente não tenha interrupção ou atraso no seu tratamento, mais um trabalho falando da importância da prevenção. Esse outro trabalho também fala aqui em evidências voltadas para a prevenção,
Ele tinha o objetivo de analisar os preditores sociodemográficos, clínicos e terapêuticos e a qualidade de vida em pacientes submetidos à radioterapia que desenvolveram radiodermatite. Mais um trabalho que fala sobre a importância da gente conversar sobre prevenção. Eu e a Ana estava conversando, a gente trabalha com tratamento de feridas há um tempo e, independente da etiologia, a gente ainda é muito curativo. A gente ainda é muito curativo. A gente não se fala, a gente fala pouco e investe pouco e até os órgãos de financiadores, né, convênios, e liberam dinheiro para tratamento e não para prevenção. Então, a gente precisa focar bastante nisso. E como nós, enfermeiros, somos somos a principal ferramenta de estudo quando se fala em radiodermatite, através desses estudos que a gente viu uma lacuna aí de protocolos, de evidências, para que cada trabalho fala de um tipo de produto e protocolos específicos da sua instituição. A gente não tem um protocolo amplo para um profissional que está chegando agora, onde ele vai se direcionar, sabe? Onde ele vai se direcionar na literatura para ter uma evidência robusta, né? Então, através disso, a gente precisa pensar que somos nós, né? Nós, enfermeiros, somos os que mais escrevemos sobre radiodermatite, prevenção de radiodermatite. Vai buscar a literatura, sempre 99% enfermeiros que escreveram sobre isso. Então, é a linha nossa, né? A gente que precisa focar nisso e fazer com que o paciente tenha o melhor possível. E estudando, e escrevendo, publicando é sempre a melhor opção. Então, a maioria desses estudos que a gente viu são sempre conduzidos por nós, enfermeiros. Tá? Quando a gente foi para o pré-lançamento do Flemective aqui no Brasil, o que a gente viu, né? Qual que era a realidade sobre a radiodermatite? Era um problema importante e reconhecido que é por todos. A radiodermatite pode comprometer, atrapalhar de maneira significativa o tratamento desse paciente. A ausência de alternativas terapêuticas específicas com evidências robustas na literatura, a gente vê bastante relatos de casos com uma evidência voltada mais ali para o nicho de onde foi escrito. E aí, então, por isso, a gente se preocupou em registrar nossos produtos com indicação prescrito em bula, já denominados em bula, quais são as indicações do Flemective para isso. Então, a gente já lança mão de ter um produto não manipulado em farmácia de manipulação, já industrializado e pronto para uso, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, então, que é o Flemective RT, para prevenção e tratamento da radiodermatite. Essa é a carinha do produto, não sei se... Enquanto estamos 83 pessoas aqui. Então, essa é a carinha do Flemective. Aqui eu tenho uma aqui comigo. Esse é o do que a gente vai falar hoje. Então, deixa eu só diminuir aqui, que eu estou vendo muita gente aqui. Peraí. Pronto. Estou vendo só a Ana agora. Aqui. Vamos lá. Eita, travei aqui. Pronto. Então, o Flemective, eu coloquei aqui Flemective, que é a marca, o nome do produto aqui para nós, é a marca no Brasil, ele se chama Flemective RT, e internacionalmente, muito na Europa, vocês vão ver, e se vocês forem procurar na literatura mais coisas sobre ele, ele tem o nome de Flamigel, é o mesmo produto, tá, gente? É o mesmo produto, porém, aqui no Brasil, ele precisou vir com o nome de Flemective, não pôde vir como Flamigel, mas é o mesmo produto. Ele é um produto fabricado por uma indústria farmacêutica, a Flame Health,
que está na Bélgica, e aqui no Brasil, quem é o importador é a Terra Pharma, que traz o produto para a gente trabalhar aqui no ambiente nacional. Bom, então, Flamactive e Flamigel são os mesmos. Eu já recebi alguns WhatsApp, Ivan, e esse produto aqui você conhece? Eu conheço, é o mesmo que você tem aí, só que alguém trouxe importado ou pegou literatura de fora, tá? Então, é o mesmo produto, tá bom? Essa é a bula do nosso produto. A gente tem artigos já publicados que falam sobre ele, um artigo comparando o uso do gel coloide hidroativo em relação às condutas do hospital, condutas básicas que o hospital já dava, creme hidratante sem água, lavar sem fricção, evitar água quente, água muito fria, e o outro aqui, em reação cutânea induzida por radiodermatite em pacientes com câncer de mama, incidência reduzida na descamação úmida com gel coloidal. Um trabalho que mostrou como o Flamactive conseguiu reduzir o surgimento das dermatites úmidas. Então, está aqui essa a nossa bula para gerenciamento e prevenção de reações cutâneas induzidas pela radiodermatite. Ele é um gel coloide hidroativo para prevenção. Eu faço questão de deixar em letra maiúscula aí, que a gente precisa falar bastante de prevenção e tratamento sintomático de reações de pele induzida pela radioterapia de baixo grau, como descamação seca, coceira e pele irritada. Ele retarda o início e reduz a incidência da descamação úmida induzida para a radioterapia, e a descamação úmida a gente sabe que é o que mais suspende aí, os tratamentos, na interrupção de tratamento. Em sua composição, ele tem hidrocoloide, arginina, água purificada, os PEGs, o macrogol, esse ácido gordo de cadeia ramificada, eu vou falar mais à frente sobre ele, a importância dele fazer uma barreira protetora na pele, 2 conservantes que têm uma ação importante em relação ao efeito bacteriostático, ele evita aí a proliferação bacteriana, e o quelante orgânico na forma de EDTA disódico, que a gente tem visto muito na liberação de crosta, ele evita a formação de crostas e consegue limpar mais a ferida quando está numa fase mais grave. Bom, então, em relação ao modo de ação, eu vou passar mais à frente sobre tudo isso aqui, mas nesse slide eu quero dar só uma pinceladinha aqui. Ele faz um equilíbrio ideal de umidade, ele tem o seu efeito pelo hidrogel, o efeito de manutenção da umidade pelo hidrogel e pelo hidrocoloide. O hidrogel, então, ele transforma a ferida seca em úmida, a gente sabe o quão importante a cicatrização no meio úmido, e o hidrocoloide absorve o fluido excessivo da ferida. Quando uma ferida é muito úmida, ele consegue absorver o exudato, mantendo aí o equilíbrio. Ele alivia a dor, a arginina faz uma restauração celular, garantindo que a pele se restabeleça muito mais rápido. Com isso, alívio da dor também, ele ajuda. Um filme protetor em cima aqui, o ácido gordo de cadeia ramificada, eu vou falar sobre de onde que tiraram isso. Ele faz um filme semipermeável, a pele consegue fazer trocas gasosas, mas ele deixa de perder água, então ele tem uma pele mais hidratada com isso, e ainda uma barreira física para a invasão de micro-organismos. E aí o efeito bacteriostático pela ação dos conservantes. O metilparabeno é um conservante de amplo espectro de ação antimicrobiana, sendo efetivo contra bactérias gram-positivas, leveduras, fungos, e menos eficaz contra bactérias gram-negativas. Como a gente tem bactérias gram-positivas na nossa pele, então ele ajuda bastante. Então, falando aqui, deixei em laranjinha aqui, o equilíbrio da umidade. Ele faz um balanço, deixando a ferida, um balanço de umidade mesmo, ele faz um controle da umidade, deixando a ferida nem tão seca e nem tão úmida. Sabe-se, todos nós sabemos, a gente que trabalha com ferida, uma ferida muito seca retarda o processo de epitelização, retardando muito o processo de cicatrização,
não favorece desbridamento autolítico, formação de crosta, retarda a cicatrização da ferida. E ele também absorve exudato da ferida. Uma ferida com leito saturado tem extravasamento para a borda da ferida macerada é um fator prejudicial bastante importante. Então, aqui, a coceira, né, a ferida muito seca, leva o paciente a colocar a mão o tempo inteiro. Eu estava até conversando com uma amiga essa semana, e ela falando que no serviço dela, ela consegue identificar logo o paciente chegando. O paciente que está coçando ou passando a mão é o paciente que faz radiodermatite. O paciente que ela consegue, não coloque a mão, vamos passar o hidratante, mas não coloque a mão, não fique levando a mão o tempo inteiro. As dermatites são menos severas. Então, o excesso de protease faz a quebra da matriz extracelular, diminuindo aí o processo de cicatrização. Então, o gel colóide hidrativo ele consiste em ter na sua composição hidrocoloides, na sua formulação de copolímeros de acrilato numa forma inativada, que não sei se vocês conseguem ver minha ponteira, Ana? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Okay. Um copolímero numa forma inativada, o hidrogel numa forma de PEC 400 mais água, e a arginina, que é um ativador desse polímero inativado. Por isso que ele consegue fazer na sua própria estrutura, ajudar muito nas feridas secas e nas feridas úmidas. Então, uma parte dos polímeros estão na sua forma inativada, na forma de hidrocoloide, tendo a arginina como um ativador desse copolímero. Quando ele ativa esse copolímero, ele absorve a água da lesão ou libera a água no polímero que está ativado quando a ferida está seca. Na ferida úmida, ele libera hidrogel e água, e na ferida úmida, ele consegue absorver por conta da ativação aqui da arginina, e esse copolímero ele absorve o resto de exudato para ele. Então, o hidrocoloide faz a sua ação de absorção e o hidrogel numa forma de hidratação. Então, aqui a ferida úmida mais o copolímero inativado tem ativação do copolímero pela arginina no exudato da lesão. Com isso, ele absorve o excesso de exudato e proteases do leito da ferida úmida. Na ferida seca, mais copolímeros inativados, ele tem uma liberação desse hidrogel presente na sua formulação, hidratando as feridas que estão secas. Então, ele consegue fazer um balanço ideal aí da umidade dessa técnica, conforme a sua necessidade. No caso de uma ferida seca, então, o Flamactive transforma a ferida em úmida, liberando água na forma de hidrogel para o leito da lesão, fazendo uma hidratação, e no efeito hidrocoloide, ele faz com que essa ferida exudativa, o Flamactive absorve o fluido para dentro do hidrocoloide, e aí, como ele tem a sua ativação pela arginina, a arginina vai para o leito da lesão, fazendo seu trabalho de reconstituição e melhora aí na epitelização da lesão. A arginina, então, ela cria uma condição ideal para acelerar o processo de renovação celular, permitindo que a pele comprometida cicatrize mais rápido e, assim, reduza a probabilidade de cicatriz. Efeitos dela na pele e nessa composição. Ela é um aminoácido importante para a reestruturação da pele, tem a sua função de formar colágeno e estimular os fibroblastos para a fabricação de colágeno, ajuda a manter a saúde e a firmeza do tecido, ela é como se fosse um bloco de construção de pele. Então, a arginina tem um efeito extremamente importante nessa reestruturação mais rápida da pele, fazendo com que aqueles pacientes, o que a gente espera é que o paciente nunca tenha o seu tratamento interrompido. E se ele tiver o tratamento interrompido, que ele tenha essa reestruturação da pele o quanto antes
para ele voltar logo para suas sessões de radioterapia e tratar esse tumor o quanto antes, tá bom? Então, é isso, só para finalizar, falando de controle, controle da umidade, ele absorve o exudato das feridas úmidas e hidrata as feridas, as peles secas. Agora, em relação ao alívio da dor, o Flamactive, ele tem, como ele tem esse hidrogel bastante presente, ele não é um creme, se alguém já teve a oportunidade de pegar o Flamactive, ele é um gel coeso, e quando a gente passa até na nossa pele que não está lesionada, ele já dá um refrescância, um frescor na pele, onde a gente aplica uma camada generosa do produto. O que a evaporação da água que foi aprisionada dentro do hidrocoloide, essa evaporação da água faz com que o calor presente na superfície da pele, decorrente da radiodermatite, essa água se evapora e acontece o resfriamento desse local, consequentemente aliviando a dor. Aí é tudo muito junto, né? Esse alívio da dor, o uso constante, 3 vezes ao dia, desse produto, ele tende a ter uma aceleração desse processo de epiterização, aí a gente consegue melhorar essa sensação de dor. O filme transparente, o filme protetor que ele promove, o pessoal conseguiu sintetizar, fizeram de uma forma sintética, o óleo presente na pena dos patos. Patos entram dentro da lagoa e saem com a pena sequinha. Eles conseguiram sintetizar isso e colocar na formulação. Então, é um ácido gordo de cadeia ramificada, monômeros de cadeia ramificadas. Ele faz uma hipermeabilização da pele. Com isso, fazendo um filme semipermeável, com vapores de oxigênio acontecendo o tempo inteiro, aprisionando água aqui dentro, então ele tem um efeito umectante, porque ele evita que mais água se evapore por conta dessa temperatura elevada da radiodermatite, e ainda uma barreira protetora para micro-organismos externos, e com isso a gente evita aí o surgimento de infecção, que é tudo que a gente não precisa, tudo que esse paciente não precisa, já está com tumor, já está com radiodermatite, mais uma infecção, ele não precisa disso. E o efeito bacteriostático é aquilo que eu já falei, os conservantes que ele tem na sua composição, ele tem esse efeito bacteriostático por manter um pH mais ácido do leito da lesão, a proliferação bacteriana é impedida, daí a diminuição do risco de infecção. Então, a composição aqui, manutenção da umidade, alívio da dor, se dá pelo gel colóide hidroativo, nas suas composições de hidrocoloide, do gel, do hidrogel, do macrogol, a arginina e a água na sua composição, ele controla a umidade e alivia a dor. O ácido gordo de cadeia ramificada, ele faz esse filme protetor, melhorando no efeito bacteriostático e ainda no controle de umidade e de penetração de bactérias externas ao corpo. E o conservante tem esse efeito bacteriostático que eu já falei lá na frente. Então, numa composição, ele consegue todos esses benefícios. Por que utilizar o Flamactive, então? Só mais repetitivo, mas vale a pena a gente falar. Ele faz uma barreira contra a contaminação externa, pelo filme transparente que ele faz, reduz a intensidade dos primeiros sintomas de reações cutâneas induzidas pela radiodermatite, como descamação e coceira, vermelhidão e pele irritada, ajuda a manter o tratamento prescrito, extremamente importante. Se o paciente não tem esse tratamento dele interrompido, o sucesso do tratamento está mais próximo, reduzindo, então, a incidência de descamação úmida, induzida pela radiodermatite, reduz a vermelhidão, a dor, o calor, pelo efeito refrescante causado pela água e pelo hidrogel presente nele. O Flamactive ajuda a criar condições ideais de cura para acelerar a renovação celular, permitindo que a pele comprometida se cure rapidamente e reduz o risco de cicatrizes.
como que se recomenda na bula a utilização? São 3 vezes por dia de aplicação. O Flame Active ele não vai substituir os cuidados com pele que vocês já orientam, né? Que todo mundo já sabe. Limpeza sem fricção, evitar águas em extremos de temperatura, roupas leves que não façam fricção no local onde ele é submetido à radioterapia. Então, limpar a pele com água ou limpador. Hoje tem alguns limpadores de pele sem enxágue, que são importantes também, vai dar indicação do enfermeiro que está cuidando dele no serviço. Secar a pele suavemente com uma toalha limpa e macia, sem esfregar, e tratar depois da pele seca, usando a ponta dos dedos, aplicar uma camada generosa do Flame Active RT 3 vezes ao dia na área irradiada. Use a partir do primeiro dia de tratamento. Não estamos falando aqui de tratamento, a gente está falando de prevenção. Então, não esperem o surgimento da radiodermatite para prescrever o Flame Active para os seus pacientes. Ele é para ser usado lá desde o início do tratamento. Ele já deveria sair no primeiro dia já utilizando. Aqui é uma literatura, um fluxograma aqui da Flame mesmo, que eles orientam, né? Se o paciente inicia a radioterapia, aconselho o paciente a iniciar o uso do Flamigel, ele está até Flamigel aqui, ó, o uso do Flamigel 3 vezes ao dia. O paciente apresenta algum sinal de reação cutânea? Sim. Qual estágio ele está? Qual estágio? Estágio 1, estágio 2A? Estágio 1, estágio 2A ainda como terapêutica, como tratamento agora, 3 vezes ao dia, Flame Active. Já no 2B e no 3, que é o que a gente viu lá, que são ulcerações já na pele, aplicar a terapia de tratamento de ferida prescrito pelo enfermeiro, pelo profissional de saúde. Tá? Aqui, no 2B, o Flame Active ele pode ser usado em outras áreas adjacentes à lesão mais importante. Mas no 3, como já tem crosta, já tem sinal de infecção, é tratar de acordo com o que vocês têm padronizado no seu hospital, tá bom? E aqui, se ele não tem, continua usando o Flame Active 3 vezes ao dia e reavaliação, como esse paciente a gente fala, na literatura, fala reavaliação semanal, mas esses pacientes estão com vocês todo dia, né? Ele está fazendo a radioterapia, ele só fica em casa no domingo ou um dia na semana. Então, a gente consegue ver todo dia esse paciente. Então, se atentar para as pequenas alterações e já intervir. Aqui é só repetindo, é isso que eu já falei aqui, até no 2A, só o Flame Active. A Flame tem fora do Brasil uma grande linha de produtos para tratamento de lesões de pele. Aqui tem outros tipos, Flaminal, Flame Force, tem alguns outros produtos que a gente ainda não tem aqui, mas se Deus quiser a gente terá. Mas aí, do 0 até o 2A, tratar o paciente com Flame Active 3 vezes ao dia. Aqui, só um trabalho publicado pela Flame também, onde nesse trabalho aqui, ele compara a utilização do Flame Active com o dexapantenol, onde ele vê que o paciente com Flamigel, ele teve bem menos dermatite do que o paciente tratado com dexapantenol. Aqui também o surgimento da dermatite, quando aconteceu, demorou mais tempo em relação a dias. O paciente com dexapantenol, ele aqui entre o 18º dia, 26º dia, ele já teve surgimento, e o nosso paciente, ele com o tratamento com Flame Active, ele demorou um tempo maior, até 35, 45 dias para o surgimento da radiodermatite. Então, ele
são evidências significativas do uso dela, do Flemective. Esse outro estudo aqui, com o uso do Flemective, é o tratamento de dermatite induzida pela radioterapia em um paciente com condroma sacral durante a fase de tratamento pós-operatório de terapia de feixe de prótons usando o gel colóide hidroativo, que é o NOVA. Então, nesse estudo, aqui eu só colei a conclusão. Nesse estudo, a enfermeira especialista em cuidado com a pele conclui que, embora tenha sido identificado que houve um grau de dermatite induzida pela radiodermatite nesse paciente, um ponto-chave a destacar foi que, em tais condições, esperava-se que a ruptura da pele tivesse ocorrido bem antes do tratamento. Então, pela experiência dela, ela viu que, com o Flemective, ela conseguiu tratar o paciente por mais tempo antes do surgimento da radiodermatite. Tá? E protocolos atuais. Protocolos atuais existem inúmeros. Cada um de vocês aí tem um protocolo descrito na instituição de vocês, né? Não existe uma padronização precisa. Isso é a melhor, né? É o melhor a se fazer. Tudo a gente estuda bastante, né? Sempre ocorrem tentativas de erros e acertos, não é gerenciável, a aplicação realizada pelo paciente, o paciente manda manipular. Quem é a farmácia de manipulação que prepara os géis de farmácia de manipulação que a gente prescreve? A gente conhece, não conhece? Qual é a matéria-prima? Quem é quem faz? A gente dá para confiar? Os produtos são precisos para o paciente comprar desde cremes, loções hidratantes e variadas composições e os corticoides que tem, né, na literatura a sua indicação, sem muita eficácia do tratamento. Tratamentos alternativos, laser de terapia hiperbárica sempre são bem-vindas, são terapêuticas alternativas para o tratamento da radiodermatite. Então, o Flemective ele é um gel colóide hidrativo, não é um hidratante emoliente, que retarda o início da redução e a incidência da descamação úmida induzida pela radioterapia. Ele hidrata a área cutânea afetada e recupera o equilíbrio da umidade, reduz a intensidade dos sintomas. Essa foi as referências que a gente usa, né, que a Flame disponibiliza para a gente, são referências até da utilização do produto. E aí, para eu terminar minha fala, Ana, eu vou colocar aqui um depoimento de um paciente, uma pessoa que teve um tratamento de um tumor e ele utilizou o Flemective. Aí, depois disso, aí, Ana, você assume, porque você tem, a Ana tem duas pessoas que estão aqui na fala com a gente, que vão falar sobre a experiência delas na prescrição e utilização do Flemective dos pacientes deles, tá bom? I'm Paul Schneider, I'm 46. I'm a father of one, but stepdad soon to be to another two. In September, once I get married. I'm a DJ as a hobby. Love it, love my music, love my rugby. That's me. I had cancer of the parotid gland, which is the saliva gland. It's got two main saliva glands which sit behind the jaw, and it's actually spread and was climbing my facial nerve. It was a mass, and it was stage 4. It's had a huge effect on my life in many ways. I think the biggest thing, is it's if your soul is a circle, you know, there's a triangle missing. It took a chunk of my soul. When I got my diagnosis, it was all about the surgery first, and then my next question was, and what after that? And he said to me, well, you're going to have radiotherapy. I said, oh, okay, no chemo. He said, no. I said, that's right then. And I was quite relaxed and relieved that that's all it was, until I found out more about it. So I had quite an intense treatment, level of radiation, daily for 6 weeks. You know, the damage it does to your cellular structure, your skin,
your inners. So, you know, it's just phenomenal. The long-term effects, the side effects are endless. So, you know, I got hints from my surgeon consultants team about applying cream. That's when I understood that, oh yeah, I guess it's radiation treatment. Yeah, I might have problems with my skin. But, you know, and things like that, there is very little information because everyone's so compartmentalised. So I think that's the word. That is how it seems to be. But it leaves a gap in terms of knowledge and education for patients and carers. You know, that's an important thing to mention. You know, my girlfriend at the time became a nurse overnight. She's not a trained nurse or carer. You know, she knew nothing. She had no idea. So I discovered Flamagel RT, I think a couple of weeks before my treatment started. I applied it within 20 minutes after treatment, and I think I used it continually for a couple of weeks after as well, just to repair the skin as well as it could. My skin broke right at the end of my treatment. Where your ear meets your head, it's the one area that everybody misses when they rub cream into themselves anyway. That's entirely down to human error, if I'm honest, in terms of application. But I used the Flaminal from Flame Health to help with that. When I realised that the Flamagel RT was doing wonders for me, which I really got to know because the radiologist kept telling me how good my skin was. It made me feel safe that I had it in my bag and ready to use. That's how it made me feel. In terms of applying it, it sinks in really well and quickly. It's not greasy, it's not oily, it's straight into the skin, and it gave me peace of mind. You need a lot of peace of mind going for a journey like this, in every area. In the early stages, financial peace of mind. You've got to get your finances sorted, you've got to get your work sorted, you've got to get your family life sorted, etc. And just even your medications. It's another area you've got to get sorted, so it's just another area of peace of mind. So radiotherapy is harsh treatment, and it takes significant mind strength to get through it fairly well. Flamagel RT does what it says on the tin. You know, it's a radiotherapy, and it saves your skin. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Na verdade, agora a gente vai passar para 2 depoimentos de 2 enfermeiras, uma aqui de São Paulo, de São Bernardo, que é a Jéssica, que vai ser a primeira, e da Leila, que é de Curitiba. Então, depois de tudo que o Ivan acabou falando para vocês, a gente vai estar complementando sobre os trabalhos que já estão sendo feitos aqui no Brasil, né? De alguns sucessos que a gente vem tendo. E lembrando sempre, e até complementando o que o Ivan acabou falando, que o Flame Active RT, ele não serve somente para prevenção. Na verdade, nós como enfermeiros, a gente foca muito em prevenção, que eu acho que é muito mais importante do que o tratamento, né? Isso a gente fala muito, né? Até porque o Ivan falou que a gente trabalha muito também com feridas, e a gente acaba focando muito, tentando focar mais na prevenção, apesar, assim, para dar uma qualidade de vida ao paciente, e por causa de custo também. Mas o Flame Active também serve para tratamento, né? Pensando na composição, nós temos hidrogel, a gente tem hidrocoloide, a gente tem arginina, e todos esses componentes ajudam no processo também de cicatrização. E então ele não é só um produto de prevenção, tá bom? E aí a gente vai falando também no decorrer. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá vendo aí, Ivan? Sim? Sim, Ana. Sim, filho. Então, eu vou pedir para a Jéssica. A Jéssica a Jéssica Estevão é uma enfermeira responsável da radioterapia do Hospital Anchieta, aqui de São Bernardo do Campo. É um hospital escola também daqui de São Bernardo. Ela é uma enfermeira graduada pela Faculdade de Medicina do ABC,
ela fez especialização em cardiologia na USP, no INCOR, é pós-graduada em abordagens oncológicas na área de saúde, na Universidade de São Camilo, MBA em gestão de saúde pela Universidade de São Camilo também, e está cursando hoje auditoria em saúde e gestão de qualidade, e ela que toma conta da radioterapia junto com o Dr. Tiago e outros médicos renomados aí do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e ela está tendo uma ótima experiência com o Flame Active, e aí eu chamo a Jéssica, agradecendo primeiro a oportunidade, né, de estar nos dando, de estar falando sobre isso, Jéssica, e passo a palavra para você. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade, estão me ouvindo certinho? Tudo bem? Sim. Sim. Então, agradeço a Ana, né, por poder relatar esse breve caso, né, que tive a oportunidade de acompanhar na minha unidade. Pode passar, por favor, Ana. Então, pro relato, eu elegi um paciente onde eu observei assim que poderia ter algumas complicações relacionadas à radiodermatite, né? Então, eu escolhi um paciente que ia tratar um SEC de hipofaringe. Além da radioterapia, ele também teria concomitância com a quimioterapia. Era um paciente com uma média compreensão, ele tinha um acompanhante que ajudava bastante ele nos afazeres diários, e ele tinha um perfil nutricional um pouquinho debilitado, com uma possibilidade, né, de perder assim mais peso e também isso contribuir assim para radiodermatite, né, que nós sabemos que a deficiência nutricional também é muito importante. E o doutor, após avaliar na consulta, prescreveu 35 sessões de 200 centigrays para ele, nessa região de hipofaringe, né, então ele iria irradiar o pescoço, que é uma área bem crítica, e após a consulta com o médico, ele passou comigo, como rotineiramente no meu serviço, e eu orientei a ele o uso do Flame Active. Então, aqui nós podemos observar, aqui ele está na sessão 15ª de radioterapia, né? Então, ele já estava ali na metade. E ali nós conseguimos observar que ele está com uma radiodermite grau 0. Então, eu até fotografei para ir acompanhando, eu fiquei surpresa. Eu já esperava pelo menos uma radiodermite grau 1 nesse paciente. E ele até estava com uma perda ponderal de peso, ele perdeu 5 quilos, precisou passar sonda e estava somente com uma mucosite grau 1, fazendo laser terapia, mas a pele dele, consegui, né, com o uso do Flame Active somente, eu consegui ter um bom resultado aí no meio do caminho. Pode passar o próximo. Então, aqui, né, já quase finalizando o tratamento, né, na 28ª sessão. Então, nós vemos aí uma radiodermite, né, grau 1, uma barra 2. Porém, o que me interessou muito foi essa descamação bem discreta ser seca. Então, não foi uma descamação úmida. Então, eu consegui segurar esse paciente, né, para não evoluir para uma radiodermite mais importante, uma suspensão de tratamento, somente com o uso do Flame Active. Eu achei muito interessante, né? Aí ele já tinha passado a sonda e foi muito bom. E aí, essa última foto é o final do tratamento. Então, esse é o dia da alta. Então, uma radiodermite grau 2, uma descamação também seca, não tive nenhum tipo de descamação úmida, né? Então, para mim, o uso do Flame Active, falando da minha vivência, foi muito efetivo. E além do Flame Active, aqueles cuidados, né, como o Ivan falou, evitar atrito, exposição solar, algo que ajudou muito esse paciente também foi a compressa com chá de camomila. Então, né, agradeço a Ana a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí o que eu consegui viver na minha unidade. Não, na verdade, a gente ficou até surpreso, né, Jéssica, por ele não ter desenvolvido uma radiodermatite pior, né? Até pelas comorbidades dele, né? Pela irradiação que foi feita, né? A gente vê que poderia ter sido muito pior. Cabeça, pescoço e mama, que eu acho que é um dos piores, acho que vocês têm mais, né? A gente ficou bem surpresa com isso, né? E aí até eu falei para a Jéssica, e é o que ela está fazendo, para ele utilizar o produto por mais algum tempo, mais ou menos 1 mês ou 2,
para hidratar continuar hidratando essa pele, dando maior permeabilidade para ela, para que não haja uma pós, né, abertura dessa lesão. Não é isso, Jéssica? Isso mesmo. Esse paciente, não tive a oportunidade de fotografá-lo, mas essa semana eu passei, consegui avistá-lo, né? Ele estava aguardando uma consulta e a pele dele melhorou. Então, ele não teve uma reação tardia. Então, isso é interessante. Legal. Obrigada, viu, Jéssica? Obrigada mesmo. Obrigada. Agora vamos passar para a Leila. Acho que a Leila está aí, né? Peraí. Tá, sim. Estou aqui. Né? Deixa eu abrir aqui, Leila. Deixa eu achar aqui. Bom, a Leila, como eu falei para vocês, a Leila é enfermeira de Curitiba. Obrigada pela presença, Leila, e pelo seu depoimento, né? Até para explanar melhor do que a gente vem falando do produto, que eu acho que é super importante. A Leila Abrão Sanches, ela é graduada pela PUC do Paraná, é especialista em emergências pela PUC, é estomaterapeuta também, especialista em gestão de serviços de saúde. Atualmente, ela é uma enfermeira estomaterapeuta autônoma, pelo convênio Nossa Senhora da Saúde, presta também atendimento a oncoclínicas e também faz atendimentos domiciliares. E foi chefe do Hospital Vita Curitiba, ela foi especialista também na 3M do Brasil, chefiou cuidados críticos do Hospital Vita Batel, gerente de unidades do Instituto de Oncologia do Paraná, enfim, tem uma vasta experiência na parte oncológica, nessa parte de radioterapia, e ela vai dar um breve relato para nós, uma experiência que ela teve com o Flame Active RT. Obrigada, viu, Leila, pela presença, e tá com você, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite, é um grande prazer compartilhar um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. Nossa, meu computador está super lento, vamos ver se abre. Não está indo, né? Não, não foi ainda. Não, é que eu acho que é porque ele está em PDF, você precisa baixar no cursor. Eu abaixei. Não conseguiu? Vamos ver agora. Agora, pronto. Opa, foi. Aqui. Então, a Leila passou esse caso de uma mama e a Leila vai estar explicando para vocês quais os procedimentos que ela fez. Vamos lá, Leila. Precisa baixar, Ana. Acho que só tem que baixar ele ali, Ana, por favor. Isso, na parte principal tá aparecendo Clica ainda. no 2. Clica no slide 2. Está aparecendo, não? Ainda não. Ou então clica nessa setinha ao lado aí, Ana. Eu vou sair e vou entrar de novo. Acho que melhor, né? Não, acho que não precisa. Se descer a tela, né, do lado direito, acho que já dá Descer certo, a tela do Ana. lado direito. É que eu não estou conseguindo ver. Aí, pronto. Foi. Deu certo. Então, vai. Então, eu trabalho hoje, né, na Oncoclínica, eu presto serviço lá para eles, e a gente tem muitas pacientes de mama. E uma das complicações comuns, né, no pós-operatório de reconstrução de mama é a deiscência na região do T, principalmente em paciente que já foi fumante, né, paciente obesa. Essa paciente é uma paciente que já tinha feito quimioterapia e ela foi fazer a retirada do tumor e a reconstrução. E em seguida, ela teria radioterapia. A gravidade ali foi, né, em relação a abrir os pontos, a fazer a deiscência, porque ela tinha a mama muito grande. Então, fez a deiscência, né, eu entrei com o protocolo de laser terapia que nós usamos muito hoje para as nossas pacientes, fazendo PDT, porque ela tinha infecção, né, onde ela fez a deiscência. Então, a gente entrou com o PDT. Na sequência, ali, a segunda foto, né, eu já tenho a ferida após mais ou menos uns 20 dias, então a ferida já pequena, já fazendo a epitelização, e além do laser com PDT, uma vez por semana,
o PDT. Na segunda semana eu já passei para o laser vermelho, né, nas bordas e margens, e utilizando hidrofibra com prata. E a terceira foto é a finalização, ela foi fazer a radioterapia e ela finalizou sem abertura da lesão, né, e sem radiodermite. Utilizando o Flamective desde o primeiro dia, né, 3 vezes ao dia, e era uma paciente com alto risco, porque essas pacientes que têm ferida, né, antes de fazer a radioterapia, geralmente evoluem com radiodermite, bem como a abertura dessa lesão novamente, né? E aí isso dificulta o processo da radioterapia. Às vezes a paciente até tem que parar de fazer a rádio para primeiro cicatrizar e depois poder voltar, né, a fazer a rádio. Então, a gente utiliza hoje esse protocolo. Além disso, antes da paciente começar a fazer a radioterapia, nós fazemos o protocolo de prevenção dessa radiodermite. Eu hoje faço, né, a cada 48 a 72 horas a aplicação do laser vermelho em toda a região que vai receber essa radioterapia. Em conjunto com o Flamective após o primeiro dia, né, de aplicação da rádio. Então, o Flamective associado com o uso do laser, né, para fazer a prevenção, tem sido casos de sucesso. E as nossas pacientes têm ficado muito bem. Então, realmente, o Flamective a gente usa, a gente gosta muito e tem sido um sucesso. Eu até esqueci de perguntar para a Jéssica, mas eu vou perguntar para você. O Flamective, você, no momento da radioterapia, você pede para lavar a área para fazer a aplicação da rádio, ou continua com o Flamective sem a necessidade de limpeza? O nosso protocolo é que o paciente aplique, né, lave a pele, seque bem e aplique 4 horas antes de fazer a rádio. Aí ele faz a radioterapia, daí eu já oriento os pacientes, olha, independente da clínica que você vai fazer, você finalizou, já vai ao banheiro e já se besunta bem com o Flamective. À noite, mesma coisa, passar bastante creme, hidrata bastante, né? Então, elas passam 3 vezes ao dia. E o que a gente segue, mesmo sabendo que pode ser aplicado antes, no momento de fazer a rádio, a gente segue com 4 horas antes a pedido dos médicos, né? Então, a gente segue esse protocolo e tem dado, assim, super certo. E elas elogiam muito a facilidade da aplicação, né? Que ele não fica grudando, a pele absorve muito bem, né? Ele realmente é um gel, ele é fino, é fácil de espalhar. A pele não fica oleosa, né? Não fica. Então, tem sido muito legal aqui para nós. E ela finalizou sem radiodermite, né? Super bem. Tá bom. Obrigada, viu, Leila, pelo seu depoimento. A Jéssica está aí? Obrigada ainda, né? Obrigada, Leila. Obrigada mesmo. Obrigado, Leila. Obrigada a vocês. Imagina. Jéssica, acho que não está. Oi, Ana. Deixa eu te perguntar, o Flamective que a gente conversou, qual o protocolo que você usou? A utilização dele passar o Flamective e fazer a aplicação da rádio ou fazer a limpeza antes? Qual o protocolo que você usou lá? Eu falei que não precisa retirar. O paciente passava de manhã, ele tratava umas 11h30, ele não retirava. Tá, fechou. Então, por que eu perguntei isso, gente? Porque, assim, pelo que a gente percebe, ele dá uma permeabilidade e na hora que você passa, ele seca muito rápido. E por ser um hidrogel e por ser um hidrocoloide, né, um hidrogel, e a arginina, não tem nada que faça com que tenha algum problema a nível de radiação, né? Mas nós não temos ainda nenhum estudo clínico que comprove isso. A gente comprova no nosso dia a dia e pelo que os especialistas acabam comprovando e acabam fazendo. Que nem a Leila 4 horas antes, a Jéssica já não pede. Então, o que a gente percebe é que a gente não tem esse risco, mas nós não temos nada que comprove ainda isso. Né? Acho que é legal ficar bem claro isso, tá? Ô, Ana, deixa eu só em relação ao vídeo, as meninas... Tá vendo como são as experiências, né? As meninas estão aí, falaram até 4 horas antes, a outra 2 horas antes, e no vídeo ele era orientado a passar 20 minutos antes
mostrando que o Flemective ele não tem essa interferência de superficialização da radiação. Então, que é o efeito Bolus que a gente chama. Sem produção de efeito Bolus. Então, ele pode ser utilizado. Como ele é um gel, ele absorve muito rápido, não tem essa sensação de gordura mesmo. O que é muito legal no vídeo também é assim, o quanto é importante a função do enfermeiro, né? O paciente tem um enfermeiro desde a hora que ele sabe do diagnóstico até as orientações de como vai ser a radioterapia, como ele vai cuidar da pele, como ele vai cuidar da ferida se tiver. Então, a enfermagem é extremamente importante no processo inteiro, né? De se saber o diagnóstico até a alta, até o dia dele tocar o sininho lá. Sim. Perfeito. Parabéns para nós. Na verdade, como eu falei, o Flemective RT pode ser usado tanto para prevenção quanto para tratamento até grau 2, né? Lembrando que como ele tem arginina, como ele tem hidrocolóide, ele ajuda também nesse processo de cicatrização, lembrando que a arginina é uma proteína, é um aminoácido que ajuda na fabricação de fibroblastos, consequentemente na fabricação de colágenos, para ajudar a estruturar essa pele nesse processo de cicatrização. Uma outra pergunta é, após o término da rádio, se deve dar continuidade no tratamento. Dependendo da potência, de quantas, dependendo da localização, dependendo da quantidade de sessões que esse paciente tem, dependendo das comorbidades, que nem a gente mostrou, né, a enfermeira Jéssica mostrou, o ideal é utilizar por mais ou menos um mês após, né, para não dar o efeito rebote, para não abrir de novo, para ajudar a continuar dando hidratação para essa pele. Uma outra pergunta que foi feita é se o Flemective, ele está, como é que ele está cadastrado a nível de Anvisa, ele está como correlato classe 2, então não tem problema a nível de pagamento, a nível de convênios médicos. O que a gente está tentando e o que a gente percebe, pelo menos aqui em São Paulo, e acho que a nível de Brasil, acredito eu, acho que vocês podem falar melhor que eu, é que os pacientes acabam tendo que comprar esse material, né? Poucos hospitais acabam fornecendo. Algumas ONGs eu sei que fornecem esse material, eles têm um caixa reservado para esses pacientes que eles acabam doando esse produto, comprando e doando esse produto para o paciente, mas na maioria dos serviços, pelo que a gente percebe, o paciente tem que comprar. Então, o que a gente está tentando é mobilizar os hospitais, mobilizar os convênios médicos a comprarem isso e dar para esse paciente, porque a gente tem que pensar a nível de custo-benefício, né? Se você conseguir tratar esse paciente do início, a nível de prevenção, não abrindo lesão, o custo é muito menor do que tratar. Então, a gente está tentando fazer isso perante os convênios e as próprias instituições para que eles acabam fornecendo isso ao paciente, né? Ana, se me permite um comentário. Pode sim. Esse aspecto é extremamente importante. Então, eu queria só fazer um rápido comentário sobre o que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando com esse produto. Eu sou Maurício, então, sou representante da Flem no país. A gente não lançou o produto há muito tempo. A gente deu preferência, nós temos uma equipe pequena ainda, a apresentar o produto para os profissionais que vão utilizar esse produto, mas, obviamente, a gente tem um trabalho para ser feito junto às fontes pagadoras, para que elas conheçam e entendam por que é importante que elas deem cobertura, porque o nosso objetivo não é vender unidade por unidade no varejo. A Ana vai deixar os contatos, obviamente, vocês, ao prescrever esse produto, os pacientes terão como adquirir. Nós, inclusive, temos um site que atende o Brasil inteiro, mas o nosso objetivo, definitivamente, é convencer as fontes pagadoras de que é muito mais barato você dar um tratamento como esse na prevenção, ou mesmo depois da radiodermatite instalada nas fases iniciais, que evite que a gente vá para uma necessidade de interrupção da radioterapia, porque é obviamente muito mais caro para o pagador ter que interromper uma radioterapia
que ela se prolongue posteriormente e o que claramente vai afetar o desempenho e o outcome, o resultado do tratamento. Então, o nosso objetivo, claramente, é o de passar a fornecer esse produto dentro de um protocolo de prevenção e tratamento. E, em breve, assim que a gente tem um pouco mais de volume, a nossa intenção é fazer um estudo farmacoeconômico mostrando que o custo do uso desse produto, a gente sabe que a maneira como se reembolsa no SUS é bastante limitada e qualquer produto adicional pode ter um impacto importante, mas na saúde privada, para as operadoras de saúde, claramente a gente vai ter vantagens enormes ao utilizar esse produto desde a primeira aplicação, fazendo com que o paciente não caminhe para uma eventual necessidade de interrupção da radioterapia, nem que seja por um período curto. Então, ele é classificado como produto para a saúde, é o que se chamava anteriormente de correlato, classe 2, o que significa que é um baixo risco. Então, ele é registrado regularmente e, sim, ele está publicado no Brasíndice e outras revistas que são utilizadas pelas operadoras de saúde, pelos planos de saúde, para usar como referência. Tá? Eu já adianto que talvez essa pergunta ocorra em algum momento, esse produto no varejo, no nosso site, um paciente vai pagar em torno de R$ 115 um tubo de 50 gramas, que é um preço bastante razoável. Obviamente, a gente entende as limitações de poder aquisitivo que a gente tem num país como o nosso. E aí, o fornecimento para instituições, sejam elas privadas ou públicas, isso vai de acordo com outras políticas, que é volume, que é a negociação do distribuidor da região. Eu achei importante dizer isso, Ana, desculpe te interromper, Imagina. mas realmente é uma parte bastante crítica. Tá bom? E pensando que é um produto que você não vai interromper tratamento, né? E não é um hidratante, que hoje a gente tem hidratantes a nível de prevenção que a gente sabe que muitos não dão resultado, né? Então, eu acho que é importante falar. E que mais ou menos é o preço que vocês vão estar pagando o Flumiactive, tendo todas essas vantagens, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o respaldo de vários estudos clínicos nacionais e internacionais, né? E aí, me perguntaram, só mais uma pergunta, que eu acho que é a última, sobre efeito bolos, né? De não estar limpando a área para aplicação. Não, ele não tem, né? Pelo que a gente percebe, ele não tem, até porque, pelo que o Ivan falou, né? E a gente vem batendo, é um hidrocoloide que tem uma rápida absorção, a arginina, que é um aminoácido, então não dá o efeito bolos, e aí está aberto aí para quem quiser fazer um trabalho, um estudo aí para estar nos ajudando também, né? E a amostra original do Flumiactive para vocês utilizarem e terem um primeiro contato com ele, tá? De qualquer forma, nós vamos deixar o telefone do Ivan, o meu telefone. A TR Pharma tem um atendimento ao cliente, que é o 0800, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês precisem, tá? E tem o site também do Flumiactive RT, que vocês podem ter e buscar esses estudos clínicos também, e também podem estar fazendo a compra ou vendo o valor do produto aí no site. Queria agradecer, eu acho que fica bem claro que a nossa proposta para a utilização do produto, tanto para tratamento quanto para prevenção, que desse tratamento que é proposto ao paciente oncológico, que é a radioterapia, eu acho que é muito complicado esse paciente ter que interromper esse tratamento, não só a nível de custo, mas até para a qualidade de vida dele, ter que interromper o tratamento para tratar a radiodermatite. Eu acho que a gente tem que prevenir o quanto antes, não só o aparecimento. Lembrando que mesmo que a radiodermatite apareça, nível 1, nível 2, o Flumiactive também faz esse tratamento, mas eu acho que a gente também tem que pensar não só na qualidade de vida desse paciente, mas também a nível de custo-benefício do produto e do paciente também que vai adquirir esse produto, ou talvez a instituição. Tá? Eu queria agradecer, Maurício, não sei se você quer falar mais alguma coisa,
Mas obrigado, queria agradecer Jéssica, Leila, Ana Maria, agradecer muito pela ajuda que tem nos dado. Oi. Só a Flávia está perguntando se ela poderá receber treinamento do fabricante ou da distribuidora. Sim, com Flávia certeza. Flávia, com certeza. nós vamos sim, nós vamos entrar em contato com vocês através dos nossos representantes. Todas vocês serão contactadas, receberão material e a gente discute a melhor forma de conversar com você na sua região. Tá bom? Todo suporte técnico que a gente puder, ou a gente puder ir conversando por WhatsApp, eu, o Ivan e todos os distribuidores que estão aqui presentes, a gente vai dar o suporte para vocês necessários. Tá bom? É isso, gente. Obrigada, uma boa noite para todos. Obrigado, pessoal. Imagina, obrigada a todos, e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, viu, gente?